Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sino e deixe o like para receber notícias diárias sobre o Flamengo. Nesse vídeo vamos ver um debate dos comentaristas sobre o confronto entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores 2021. Vamos ver aqui a opinião sobre o favoritismo, qual time eles consideram mais entrosado, mais arrumado e como estão os dois times para esse confronto que será no mês que vem. Vale lembrar que esse corte é da ESPN e deixamos aqui os créditos do vídeo à emissora. E vamos deixar o canal deles na descrição do vídeo. No final, vocês podem comentar o que acharam desse debate. Vou só bater a claquete. Posso? Tá rodando? Pode dar. Desafio, Rodinei, Bruno Henrique. Peraí, deixa eu... Bora. Vai? Ai, cara. Quer presente? Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo. Vou começar aqui, Vai, tá? começa. Não, empopar, filho. Vamos Não, tirar. deixa eu começar. Não, vamos então tirar. começa, pode começar tudo. Não, vamos começar a empopar. Não, já quem põe então. Quem pô? Eu ganhei. Ah, o que é isso daí? É a agulha, a pedra quebra a agulha. Eu começo, tá maluco? Vocês viram, né? Uma belíssima disputa de Jockey Pô. A agulha não existe. O Bruno Henrique precisa aprender, não tá muito bom no Jockey Pô, não. Mas olha, a gente segue falando de Flamengo. O William Arão conversou com exclusividade com os canais ESPN. Entre outros assuntos, ele falou sobre Libertadores, sobre Campeonato Brasileiro e sobre um assunto que não é nem um pouco engraçado. Da arquibancada do Monumental, Guayaquil, vieram aplausos aos jogadores do Flamengo no jogo contra o Barcelona, mas também uma atitude deplorável. Um dos torcedores parece imitar sons de macaco cada vez que o Ilharão do Flamengo tocava na bola. Vou ser sincero para você e dizer que eu não vi nada. Eu não ouvi nem vi, né? Nem vi vídeo ainda também. Um assessor aqui do Flamengo até me mostrou um vídeo agora que foi muito difícil para eu conseguir até escutar alguma coisa. Se de fato houve isso, é lamentável, né? É lamentável. Assim, eu fico realmente muito triste porque hoje em dia ainda ter essas coisas, né? Assim, é de uma tristeza profunda, né? Eu tenho 2 filhos e eu só penso neles, né? Num mundo melhor para eles, né? E ao invés de ter um mundo melhor, as coisas parecem que o ser humano está ficando cada vez pior. Peço para que se realmente de fato houve, as autoridades atuem, né, de maneira mais rígida possível, que tem que acabar com isso de uma vez por todas. Essa é a minha opinião. Tem que ter punições severas, tem que ter um controle severo para que isso não aconteça e não se torne rotina como tem sido. A Libertadores, por hora, fica para o fim de novembro. Baterias viradas agora para o Campeonato Brasileiro. São 11 pontos de distância para o líder Atlético Mineiro, embora com 2 jogos a menos. Domingo o confronto no Maracanã é contra outro Atlético, o Paranaense. Sem Davi Luiz, que teve lesão na coxa esquerda confirmada e sem escolha de resultado. Para nós é muito simples, porque a gente tem que ganhar todos os jogos. A gente não tem o direito de, esse jogo a gente pode empatar, esse jogo a gente pode perder. Não, para nós, a gente tem que chegar domingo e ganhar o jogo, chegar na quarta e ganhar o jogo. A gente sabe que a competição é muito longa, muita coisa pode acontecer ainda. Então, a gente vai dar o máximo, como sempre fez, para que a gente possa chegar o mais rápido possível no Atlético e depois, obviamente, passar eles e buscar esse tricampeonato que é tão sonhado por nós. A disputa pelo Tri da América ainda está longe. O Flamengo precisa agora se concentrar na busca pelo tri consecutivo brasileiro, enquanto ainda tem chance. O clima é leve. O compromisso mais importante da semana foi cumprido com sucesso. Classificado para a final da Libertadores, o Palmeiras tem pela frente o Juventude no Campeonato Brasileiro. Ainda sem torcida...
Na tela pra gente, situação de Palmeiras e Flamengo neste Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 21 jogos contra 19 do Flamengo. 38 pontos para o Palmeiras contra 35. O Palmeiras é o segundo colocado, o Flamengo o quarto. E a distância para o líder de 8 pontos para o Palmeiras contra 11 do Flamengo. Tá aí a situação dos dois times que estão na caça do Atlético Mineiro, André. O Flamengo tem jogos a menos ainda, né? Sim, então dá pra perdidos. gente. E dá pra gente apontar qual dos dois teria mais força, mais fôlego para alcançar esse galo? Pois é. Primeiro eu gostaria de falar a respeito do impacto, Gláucia, da eliminação na Copa Libertadores no time do Atlético, que lidera o campeonato com certa folga nesse momento. Tem muito campeonato ainda para ser jogado, muitos pontos à disposição. Mas o percentual de aproveitamento do Atlético Mineiro, do primeiro colocado, é uma coisa brutal. E a minha impressão é que a eliminação, especialmente pela forma como ela se deu, sem ter sido derrotado, com 2 empates, em 2 jogos em que o Atlético Mineiro, do ponto de vista ofensivo, foi muito mal, teve um desempenho muito inferior ao que seria normal. E é claro que os méritos do Palmeiras precisam ser considerados de uma maneira muito clara nesses 2 jogos e na classificação do Palmeiras à final. Mas eu acho que tudo isso vai fazer com que o Atlético se dedique ao Campeonato Brasileiro de uma maneira ainda mais enfática, digamos assim. Estamos falando de meio século desde o título que o Atlético tem, que é o único dessa competição. E ser campeão brasileiro é muito importante, é muito bonito, é muito valioso. Então a minha impressão primeiro é que o Atlético vai acelerar ainda mais na sua dedicação ao título brasileiro. Entre Flamengo e Palmeiras, nós não podemos deixar de considerar uma notícia de última hora. A CBF acaba de informar que os jogos do Flamengo não serão adiados no período em que 4 titulares estarão a serviço de seleções nacionais para as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. O Flamengo vai perder esses 4 titulares por 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí, como que nós podemos falar do Flamengo e na busca ao título, independentemente do comportamento do Renato, da forma como ele encara o que é prioridade e o que não é, do fato do Flamengo estar na final da Libertadores, estar numa situação de muito boa possibilidade de chegar à final da Copa do Brasil também. Independentemente de tudo isso, como nós podemos falar do Flamengo em relação ao título de um campeonato, no qual ele perde 4 titulares, jogos não são adiados, e o time que tem esses jogadores que se vire. A minha impressão é que, não fosse isso, o Flamengo teria ótimas chances, por pontos perdidos a diferença não é tão grande, mais do que possível alcançar o Atlético, e o Palmeiras tem a final da Copa Libertadores. Pode ser campeão, pode não ser, isso só vai acontecer lá em 27 de novembro, mais próximo do final do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho dificuldade para entender uma disputa entre 2 times, sendo que um deles vai ser desfalcado de jogadores em rodadas importantes. Pois é, a gente já vai falar sobre esse assunto, tá, fãs de esportes? Porque se por acaso esses jogos fossem adiados, o Campeonato Brasileiro ia lá para o final de dezembro, ou pelo menos pela segunda quinzena de dezembro, mas pelo que a gente acabou de saber da CBF, e a gente já vai entrar nesse assunto, o Campeonato Brasileiro deve mesmo acabar no dia 5 de dezembro, porque esses jogos, na data FIFA, não devem mais ser adiados. Mas, Antero, a gente está falando ainda dessa disputa de Campeonato Brasileiro. Quem é que mesmo, e agora com essa informação de um Flamengo com esses 4 desfalques, um Palmeiras com o Everton também fora, quem que você acha que chega com mais afinco para seguir na luta ali e buscando o Galo na liderança? Eu acho que os dois, competência também os dois têm, embora o Palmeiras tenha oscilado muito. O Palmeiras perdeu pontos em excesso para os times da parte de cima da classificação. Então, por isso até está nessa situação, diria um pouco mais delicada em relação ao Flamengo, que o Flamengo ainda tem jogos para disputar. Ok, mas também é o seguinte, qual é a garantia de que o Flamengo vai conquistar esses pontos? Então, eu coloco os dois ali em situação semelhante, porém fazendo uma observação, reforçando o que disse o André. Qual é o impacto que terá a ausência de 4 titulares num time que briga pelo título? Ah, mas o Flamengo tem um grande elenco, claro, que bom,
méritos do Flamengo, como são méritos de Palmeiras e Atlético terem elencos muito bons. Mas justamente por isso, porque investem, eles têm até mais pretensões, têm mais gastos e têm o direito, o desejo de contar com seus jogadores. Gente, isso não é profissional. É um absurdo. É uma coisa maluca. É uma agressão aos clubes. E, fazendo aqui um parênteses, não é porque se trata de Flamengo, não. Quem me conhece sabe que eu estou pouco me lixando se é um clube que tem mais ou menos torcida, se dá mais ou menos audiência. É questão de justiça. E por acaso aqui é o Flamengo. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Galo, pode ser o Bragantino, pode ser o Sport, quem for. Isso não se faz. Isso é uma atitude que lesa o clube. Um clube que se organiza, que gasta, que investe para ter bons jogadores e para conquistar títulos. Aí, por causa de calendário, desse exagero também, que é a fase eliminatória na América do Sul, exagero, redundância, poderia ser diferente aqui na América, sobretudo nesta vez, por causa de pandemia, e as eliminatórias começaram no ano passado, já com pandemia. Então, não sei se o Flamengo não terá alguma carta na manga ou recorrerá de alguma forma. E se o fizer, já que estamos falando tanto hoje de busca por justiça, não estará errado, não. Os jogadores têm seu direito também de descansar, claro que tem, mas o calendário é que deveria ter sido mais bem elaborado. Mas nunca punir um clube por ter bons jogadores que serão cedidos para seleções e ainda assim, continuem a jogar, se virem, embora a coisa não seja nova, hein, gente? Só para passar a bola para vocês aqui, eu vou dar um salto no tempo. Em 1974, Palmeiras vinha de bicampeonato nacional, era candidatíssimo ao tri, bateu na trave, afinal depois acho que foi Cruzeiro e Vasco, mas sabe por que o Palmeiras não conseguiu? Porque na época ele tinha 6, ou acho que 7, que o Eurico também estava na fase de treinamentos com a seleção brasileira, que foi disputar a Copa de 74, ou seja, estamos numa conversa que tem quase 50 anos. Eu só queria lembrar, Marcela, Glaucio e Antero, que no ano que vem, na próxima temporada, os problemas vão se repetir, talvez eles sejam até mais graves, porque já está confirmado e em breve, dentro de mais algum tempo, semanas, o calendário para 2023 vai ser oficialmente anunciado e o trecho do ano futebolístico brasileiro preenchido pelos campeonatos estaduais está garantido, com as mesmas datas, avançando no ano, fazendo com que o Campeonato Brasileiro, longo como não tenha tantas datas quanto merecia por ser um campeonato tão importante, envolvendo os melhores clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Então, na verdade, eu não estou dizendo nós aqui no estúdio, o Antero em casa, muitos dos fãs de esportes que nos acompanham, mas o ambiente, a indústria do futebol no Brasil adora os campeonatos estaduais. É por isso que eles são tão longos e é por isso que eles estão sempre intocados e garantidos na programação de cada ano. Contei ironia. Só para reforçar, então, o comunicado da CBF ao Flamengo na noite desta sexta-feira. Então esse foi o vídeo, mas temos aqui uma outra notícia, né? Que o Flamengo informou na tarde de hoje que o zagueiro Davi Luiz ele foi submetido a exame que constatou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Segundo o clube, o camisa 23 ele já iniciou o tratamento e no domingo, né, a equipe da Gávea encara o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Davi Luiz ele foi titular no duelo contra o Barcelona de Guayaquil na última quarta-feira pela semifinal da Libertadores, mas ele deixou o gramado ainda no início da partida, como vocês lembram, né, após acusar um incômodo muscular. Gustavo Henrique foi então o seu substituto. E, recém-contratado pelo Rubro Negro, o jogador ele atuou apenas 2 vezes pela equipe do Renato Gaúcho. Ele havia enfrentado o Barcelona no jogo de ida, no Maracanã, quando ele fez a estreia, né, pelo clube da Gávea. E para o setor defensivo, o Flamengo tem à disposição Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana. Então vamos aguardar para ver quem vai ser a dupla de zaga usada pelo Flamengo no domingo, no jogo contra o Atlético Paranaense.